Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Cara, agora são 3h17 da manhã. Eu tava aqui, né, meio frustrado comigo, né, com a minha vida, com o meu canal, porque eu tenho falado tanto de política, né, e o ambiente tá tão tenso, tão pesado, que eu me sinto até meio frustrado por não abordar outros temas, né, e ao mesmo tempo eu me sinto culpado, né, de repente, né, falar de outras coisas e deixar de falar do que realmente está acontecendo no Brasil hoje, né, que é o caos na política, que está se refletindo na sociedade. Então, se eu vier aqui falar de um assunto aleatório qualquer, ainda que seja um assunto que eu goste, como de conspirações maiores, mais profundas, Matrix, né, questões psicológicas, filosofia e tal, ainda assim, cara, eu vou me sentir meio culpado. Né? Pô, eu devia ter falado aquilo, né, do governo, eu devia ter falado aquilo que o político fez. Né? Então, eu me sinto mal de não falar e, ao mesmo tempo, eu me sinto mal de falar. É um negócio meio esquisito. Mas então eu tava indo deitar, né, era 3 e pouco da manhã, e falei, antes de deitar eu vou varrer minha casa. Não se assuste, eu faço isso mesmo. Então decidi passar a vassoura aqui e estava pensando, né, no que estava acontecendo aqui, em outras situações, e me ocorreu esse vídeo. De repente assim eu falei, puta, podia gravar sobre isso, cara. Podia desenrolar essas ideias aqui. Eu gostaria de falar de uma conspiração mais profunda, fora da política. É uma coisa pesada, sim. Né, tem aquela questão do oculto, né, da ficção um pouco, né, mas é o que eu sempre fiz no começo do canal e eu me sentia mais confortável até. Né. Hoje o peso da política está roubando a minha brisa, cara. Por exemplo, né, eu queria falar de um assunto que parece aleatório, parece bobo, ficção, né, bem a conspiração de sempre, mas não é, cara. Né, a coisa vai se confirmando como verdade e isso que é assustador. Por exemplo, todo mundo, né, em geral, não dá devida atenção para, digamos, mensagens subliminares. Né? Em certos casos, essas mensagens, ou dicas, ou revelações, né, discretas, elas ocorrem muito, por exemplo, em filmes, em games, em seriados. Né? Mas pode acontecer de outras formas também, como, por exemplo, em declarações públicas, né, de autoridades, celebridades, essas pessoas que têm influência na mídia, têm alcance perante a opinião pública, né? Pode acontecer também numa matéria jornalística, pode acontecer, né, numa transmissão de uma situação, um acontecimento, né? Tem sempre uma dica da realidade. Aparentemente são, né, informações aleatórias, desconexas umas das outras, mas se você souber juntar e interpretar, você vai ver que elas têm o mesmo sentido. Muitas vezes vem uma dica, uma mensagem de que a Matrix está na sua cara, que ela está agindo, que tem uma conspiração oculta ocorrendo nesse momento e eles dão, né, um jeito, uma dica de você, olha, presta atenção nisso daqui, mas não olhe direito. Sabe? É um negócio curioso para quem sabe entender, né, é até engraçado. Para quem não percebe, sabe, passa batido. Por exemplo, primeiro a gente surge com aquelas teorias, aquelas revelações disfarçadas principalmente de ficção. Muitas delas são desvalorizadas, né, minorizadas, né, no seu potencial de informação com a agência de desinformação. Então vem a dica, vem a mensagem, mas você não dá o valor que deveria. Por exemplo, aqui no filme 2012, aquele filme famoso e tal, antes de tudo se revelar, aquelas cenas épicas, destruição, né, os personagens fugindo e tal. Antes de tudo isso, antes de vir a ação, o pânico, o terror ali, o drama, né, tem um detalhe, né, uma cena do filme que ela passa meio desapercebida, parece bobo, mas não é, cara. Quando é no comecinho do filme, o diretor, né, supostamente ali do filme do Louvre, o diretor do Louvre, o Museu do Louvre, ele morre. Engraçado que foi até, né, meio que, não sei se ironia, sarcasmo ou uma nova dica, uma mensagem subliminar. Ele morre no mesmo túnel, né, em que morre a princesa Diane, lá em Paris. Então é esquisito, né? Esse tipo de detalhe já é estranho, mas a cena em si do cara lá, do diretor do museu morrendo, chama atenção porque ele morre, né, em tese, porque ele descobriu uma conspiração, envolvendo as autoridades, né, locais,
que estavam, né, digamos que roubando as peças originais do museu, né, do qual ele era diretor, e escondendo, substituindo por peças falsas. E ele descobre isso, e para silenciar, né, esse diretor, ele acaba sendo assassinado. Né, o método comum, né, do Estado, da Matrix, né, para esconder a verdade. Por que eu chamei a atenção, né, para esse detalhe? De repente ele passou pela minha cabeça. Recentemente agora, né, uma coincidência incrível, e eu não acredito muito em coincidências desse nível, né, a Catedral de Notre Dame pegou fogo, não foi? Destruiu muito do seu acervo, e lá tinha algumas peças, né, de valor incalculável para a humanidade, peças históricas, né, como por exemplo um dos pregos que teria, né, crucificado Jesus, né, a coroa de espinhos, e outras peças que talvez a gente nem saiba que estavam lá. E o incêndio simplesmente destruiu uma boa parte delas. Não é estranho, mas não é coincidência. Por quê? O que aconteceu no Brasil, né, nesses últimos anos? 2 grandes incêndios em 2 museus que existiam aqui no Brasil, né, e que tinham um acervo histórico, né, importante para a humanidade, de valor incalculável, com peças inestimáveis, e simplesmente pegou fogo em tudo, destruiu tudo e acabou. Que é o Museu de Literatura aqui em São Paulo e o Museu Nacional lá do Rio de Janeiro. Simplesmente acabou com tudo. Não é curioso isso daí? Esse recurso de museu, ou de uma catedral, ou de um local histórico pegando fogo, né, funciona bem. Porque, de repente, as coisas que estão lá dentro pegam fogo, são destruídas e simplesmente acaba. Né? É como se você esquecesse aquilo. Lamento muito, mas já era. Ninguém vai atrás do que estava lá dentro. Ninguém se interessa. Já está destruído. Viu como funciona bem para a opinião pública? Se de repente eles queriam tirar algumas peças de lá de dentro para guardar, por exemplo, né, por algum motivo oculto, né, que seja para um estudo, que seja para conservação, né, simplesmente vou substituir umas peças aqui. Tá, né, a galera vai perceber, né, o diretor do museu, os visitantes. Aí se tudo pegar fogo e não existir mais a peça, ninguém vai perceber que a gente guardou, correto? Então, né, funciona bem esse negócio do incêndio, não funciona? Cola bem, né? Se você parar para pensar, é o mesmo caso do Oriente Médio. Assim como eu falei de uma possível, né, conspiração em torno dessas peças no Museu de Notre Dame, né, na Catedral, eu também já falei do Oriente Médio, né, da operação dos Estados Unidos para destruir e saquear. Ou melhor, saquear e depois destruir, porque aí não deixa provas. É como um incêndio. Destruiu, ninguém vai atrás. Não existe mais mesmo. Então os Estados Unidos promove essa onda de saque e destruição em todo o Oriente Médio. São vários e vários locais, né, de valor inestimável, muito até para o conhecimento da humanidade. Porque se você reparar bem, né, as antigas mesquitas históricas, né, os templos religiosos, né, antigos que existem no Oriente Médio, né, que foram saqueados e devidamente destruídos depois, né, esses locais eram onde se concentrava a maior parte do conhecimento da humanidade, principalmente naquela era, né, nos tempos medievais. Tudo que era de conhecimento, que seja de literatura, ou de descobertas científicas, né, ou da verdade, era concentrado, né, no poder religioso. Então ficava contido, né, nessas mesquitas, nessas antigas igrejas. Né, e de repente eles podem entrar lá, saquear, depois destrói o local e acaba. É a mesma coisa com sítios arqueológicos, locais históricos, né, de valor inestimável também. Simplesmente eles chegam, né, pegam tudo que eles querem de lá de dentro, né, e depois destroem. E ninguém vai saber o que aconteceu lá, porque simplesmente o local não existe mais. O que era de importante, de interesse para o saqueador já foi levado embora. Você está entendendo o padrão? Esse tipo de acontecimento, né, pode ser um pouco diferenciado, né, em locais, né, digamos que em países onde você tem um regime, né, de governo mais autoritário. Ele não precisa recorrer a saque e destruição. Ele pode simplesmente, né, fechar um determinado local, né, por questão de interesse nacional. Né, os Estados Unidos fazem muito isso, ainda que seja uma democracia, são bem autoritários quanto à questão do interesse nacional. Simplesmente eles descobrem alguma coisa, um cidadão aleatório, né, um acontecimento, um fato estranho,
e o governo vem, cerca aquele local, olha, isso aqui é interesse nacional, né, acesso negado, acesso restrito e pronto. Dali para frente ninguém mais sabe o que aconteceu lá dentro. Seja uma descoberta científica, seja um acontecimento sobrenatural ou extraterrestre, simplesmente o Estado, o governo chega lá, cerca o local e pronto, você não tem mais como saber. As notícias que vão vir lá de dentro são sempre bem filtradas. E quando escapa alguma coisa que arranha a verdade, eles rapidamente fazem aquele processo de desmentir, de desvalorizar aquela informação. É engraçado, mas funciona muito bem, galera. Tem funcionado muito nesses últimos tempos. O governo, ou os governos mundiais, principalmente o governo oculto, tem agido muito nesse sentido. De sumir com algumas coisas sem que a gente perceba. E não é só para a questão de peças, digamos, históricas, de peças de museu. Não é só para isso. Não é só para a questão também de informações restritas e tal. Até mesmo recursos, galera. Vem as notícias e aparecem que, olha, o governo está guardando recursos. E caminhões somem dentro de bunkers em montanhas. Governos estão estocando ouro. Governos estão preparando sua saída e das suas principais autoridades e tal. A gente sempre fica escutando essas notícias, mas elas vêm escapando no meio da rede de notícia mundial aí da internet, ou as informações tradicionais pela TV e rádio, mas ainda assim a gente fica sabendo das coisas que eles deixam a gente saber. E quando alguém consegue escapar com a verdade maior, e você percebe que tem algo a mais por trás de tudo isso, eles vêm novamente com a máquina de destruição da verdade, que é o processo de desinformação, é o processo de vulgarizar a notícia, minimizar o seu impacto. Isso é fácil, funciona muito com eles lá. Nessas notícias, você vê um padrão de que elas surgem e rapidamente elas somem. Ou então essa notícia vem, aparece, ninguém dá valor e ela some em meio a outras notícias impactantes, caos na política, polêmicas e tal, e você não percebeu que alguém citou que o governo estava guardando recursos, água, pessoas, comida. Ninguém percebeu que o museu pegou fogo e as peças sumiram e ficou por isso mesmo. Ninguém percebeu que os governos estão brigando para juntar grana, mas grana para quê? Por que essa intenção tanto assim de deixar o povo na miséria? Eu sempre pensava, galera, que era o seguinte, eles estão fazendo isso para provocar o caos mundial, forçando esse caos na sociedade, para justificar a nova ordem mundial através de uma lei marcial, que vai favorecer um governo único, um governante único e tal, e o povo sob controle. Então é só uma espécie de controle sobre a massa. Vão reduzir o número deles com algumas ações, para chegar ao controle populacional, fica mais fácil de aplicar uma lei marcial, e vem o Estado todo-poderoso e ferra todo mundo. Vamos exterminar aqueles que estão causando prejuízo para o sistema deles, aqueles que são descartáveis a partir de então. Então você via aquelas ações de transporte de tropas ocultas, equipamentos de combate ao povo, essa massa sendo cada vez mais oprimida pelo próprio Estado, os famosos caixões da FEMA, algumas notícias meio estranhas de eventos apocalípticos, seja uma profecia, é um meteoro que está passando perto da Terra, inversão dos polos, um cometa que está se aproximando, de repente um vulcão que está entrando em erupção, um grande tremor, e sempre tem uma notícia catastrófica surgindo aí que pode acabar com o planeta, então vai justificar que depois desse evento a lei marcial seja aplicada e o governo oculto assuma o controle, deixe de ser oculto. Mas e se de repente, galera, for algo a mais do que isso? Se isso tudo for só uma distração, esse caos, esse pânico, essas informações que parecem a verdade sobre a Matrix, e se isso for só um método de distração para a gente não perceber o que eles estão fazendo? Que faz parte, a gente chegou perto, mas a gente olhou para o lado errado no final. Eles estão mesmo recolhendo recursos, eles estão mesmo guardando todas as fontes de conhecimento possível, peças de valor inestimável para a humanidade, para contar a história do homem. Eles estão guardando tudo isso e a gente não está percebendo, a gente não entendeu por quê, a gente não se preocupa em saber aonde, qual é o motivo final por tudo isso. Pode ser que não seja só a questão do caos,
Não sei se é só o apocalipse que vai vir, eles vão preservar lá uma certa quantidade de pessoas, autoridades, vão preservar a elite, é para continuar a história da Terra ou todo mundo vai morrer no fogo aí? Talvez não. Talvez tenham outros objetivos aí. Né? O ruim é que a gente só sabe aquilo que eles deixam a gente saber, galera. São fragmentos perdidos da verdade. Nossa, que viagem, né, mano? Eu adoro falar sobre isso, por isso que o vídeo desenrola tanto. Às vezes eu gero mais dúvidas quando eu falo sobre assunto do que eu concluo alguma coisa com vocês aqui. Fiquei pensando mais agora. Qual será a real por trás disso, cara? Que mensagem subliminar eu deixei passar? Que acontecimento apontou para a verdade e eu não percebi? O que eles estão fazendo que eu não estou vendo, cara? Valeu.